Fala galera do Estilo House, mais uma vez aqui, Ribeiro. Muito tempo se passou desde que eu vim no último vídeo. E eu acho que eu tenho que pedir desculpa para vocês antes de começar. Porque eu comecei alguma coisa que eu não terminei. E eu acho que isso é meio inerente do ser humano. O ser humano às vezes começa as coisas e não termina. Mas eu não terminei aqui no YouTube, terminei lá no Instagram. Todo o processo do Projeto Irlanda, que eu fiz um vídeo logo depois que meu amado pai nos deixou. Não quero falar sobre isso, não vou chorar aqui. Eu fiquei um pouco sem saco. A gente teve um período ali um período red ali. Fiquei um pouco sem saco de rede social. E para não deixar a peteca cair, fiquei lá no Instagram e no Facebook. Então, para você que não nos conhece, está chegando agora, quer conhecer o nosso trabalho de estilo, né? Estilo House, Facebook, Instagram, tá ok? Segue a gente lá, clica, compartilha. Se você gosta do nosso conteúdo ou gostava do nosso conteúdo e quer voltar a gostar do nosso conteúdo, compartilha, bota pra frente. Vamos rodar esse vídeo para chegar enquanto mais pessoas chegarem, pra gente poder voltar à atividade aqui no YouTube e dar aquela moral pra gente. Mas antes de falar desse cara aqui, dessas fotos que vocês acabaram de ver na introdução, a gente tem que falar um pouquinho da história disso aqui, tá? Mas primeiro a gente vai falar da história da Alfa, depois a gente vai contar um pouco da história do carro. Não quero ser muito prolongado, mas a gente tem que falar um pouco de Alfa Romeo, porque são muito poucas vezes que você tem a felicidade de ver uma Alfa Romeo na rua, andando com saúde e vigor. Lançado em 1997, a Alfa Romeo 156 nasceu para substituir a 155. Icônica, né? Vitoriosa, muito bem, uma história linda, né? Uma trajetória linda, 155. Walter Silva assumiu o comando de criar a substituta. E eu acho que ele não queria fazer apenas um carro moderno, ele queria fazer um carro exato. E eu acho que ele mandou muito bem. No Salão de Lisboa de 1997, esse carro apareceu no salão. E logo em 98 ele já era sucesso. Carro do ano, sucesso de vendas. Oferecia motores 1.9 JD, salvo engano, me corrijam aqui nos comentários. 2.0 Twin Spark, 1.8 Twin Spark e o famoso V6 Busso, que esse ainda não tive a oportunidade de andar nessa carroceria. Deve ser uma coisa maluca. Se eu já estou apaixonado por 2.0 16 válvulas, meus irmãos, na hora que eu andar no Busso, então vou ficar doido. Porém, a Alfa Romeo foi fundada em 1910. Como Enzo gosta, né? Enzo era muito arrogante e gostava muito de vomitar algumas bobeiras. Eu sempre falo que Enzo criou os piores mofos da Ferrari. Eu também, talvez não, né? Enzo falou uma vez, assim, saindo um pouquinho do que a gente estava falando aqui, que os americanos só sabiam fazer banheiras gastadoras de gasolina. Surgiu o Ford GT40. Toma, Enzo! Enzo falou para Ferruccio Lamborghini para ele voltar a produzir os tratores dele, que de carro ele entendia. Toma, Enzo! E Enzo também vomitava que o carro era de graça, que o que ele vendia era o motor. Mas a Alfa Romeo não queria fazer apenas motor. A Alfa Romeo queria fazer engenharia, queria fazer história, queria fazer vitória, queria fazer designer, queria fazer conexão. E é aí que a história se caminha, uma história de muitas vitórias, como no Volare, né? Ganhou muitas coisas pela Alfa, teve muitos grandes prêmios, muita história no legado de competição. E a história desse carro, dessa marca, ela foi simplesmente se enriquecendo. Comprar uma Alfa Romeo hoje, você está comprando mais do que um carro, está comprando um legado histórico e cultural. Se aprende muito dentro da comunidade de Alfa Romeo. Logicamente que toda comunidade tem seus caciques e é chato pra caralho. Toda comunidade tem. Mas também tem as pessoas que querem ajudar com boas informações, proativas, tá? Que já tem bastante conhecimento sobre o carro, que já tiveram várias versões. E nessa passagem, né, nesse conhecimento, você vai conhecendo a história, você vai conhecendo as competições, você vai conhecendo mais do que o carro.
Quando você começa a mexer no carro, você começa a entender sobre engenharia, sobre construção, sobre qualidade, sobre um projeto assertivo. E isso é apaixonante. Eu tenho como referência aqui que a gente trabalha muito com estilo. Logicamente, não querendo comparar, mexendo com a Alfa, a gente viu algumas coisas ali na parte de construção, de engenharia, de acabamento, que, cara, todos os carros deveriam ser assim, né? Coisas simples, robustas, que sobrevivem ao tempo. A gente está falando de um carro 2000. Não que o estilo seja muito mais novo, mas tem peças do estilo que hoje estão se desmanchando. E ali tá firme e forte, robusta. E tipo, já passou na mão de várias pessoas e certamente já deveria estar toda desmanchada agora e quebrada, e não é o caso. Então, quando você compra Alfa, você compra muito mais que um carro. Dirigir um Alfa Romeo, esse carro se mostrou pra gente um carro muito ágil para andar, vigoroso, né? Responde rápido. Então ele te devolve sensações e prazer, né? Então dificilmente você vai dirigir um Alfa e vai sair despercebido desse rolê. Eu sempre gosto de falar que meu primeiro amor foi uma Alfa 64, e eu acho que continua sendo ainda. Primeira vez que eu sentei numa Alfa 64, que a gente foi testar uma Alfa 64, um período difícil, que eu estava desempregado, que eu fui trabalhar para um grande amigo meu, carioca, te amo, me deu a oportunidade de colocar a cabeça no lugar, depois de 6 meses sem trabalho. E eu fui trabalhar de graça pro carioca, e ele não aceitou, fui lá pedir emprego de graça para ele na época. E nós pegamos primeiro carro que nós pegamos lá foi uma 164 Super não, 12 válvulas, para consertar as tulipas. Não sei se o carioca lembra disso. E nós fomos testar esse carro. Depois de testar esse carro, eu saí com a perna tremendo do carro, saí branco. Ele falou: hoje nós vamos testar um carro de verdade. E realmente foi. Realmente saímos do Portal de Campos acelerando, não vamos colocar aqui velocidades, mas foi velocidades bem altas, e descemos sentido Belvedere ali em velocidades mais altas ainda. Chegou lá embaixo, deu aquela patada no freio, o carro sentou, e eu falei: meu Deus, que carro é esse? E foi ali que eu comecei a minha paixão com Alfa. Tive uma grande história com alemães, depois vim para estilo. Tive um passado de vários modelos alemães que eu tive, e depois eu vim para estilo. E agora eu estou conhecendo a família italiana. E uma vez que você conhece essa droga aqui, é viciante. Mas agora vamos falar um pouquinho dessa pessoa aqui. Ano 2000, foi adquirido por um negociador de Alfas em São Paulo. O propósito desse carro é que esse carro era um projeto iniciado, motor feito, estava com roda de ferro, 4 pneus careca, 2 rasgado, moído, né? Faltava peça de tudo quanto é lado imaginável que você pode imaginar. Da parte externa, faltava, acho que uma gradinha frontal ali, na parte externa, e fora as rodas, né? E na parte interna, Deus me livre, não quero nem falar sobre isso porque isso deixou me nervoso. A parte interna faltava muitas peças, muito, todos os acabamentos internos ali, além de peças quebradas e por aí vai. Mas não convém falar sobre isso. Fizemos o negócio, pagamos, tivemos algumas novidades, mas o Igor, dono desse carro, que também é dono do projeto América, deu um show ali de pesquisa e nos ajudou a completar o carro enquanto eu trabalhava no carro para ele, para eu não perder esse tempo. Então a gente foi fazendo algumas pequenas melhorias. Essa dupla ponteira já chegou, tá? Já chegou no carro. Colocamos sensor de estacionamento, tá? Colocamos um spoiler lateral, que nós não quisemos comprar o spoiler da Sport porque não tem original. É mais caro que oferecer 2 rins, e a única opção era de fibra, e a opção de fibra era também muito cara, e a gente acabou optando por usar um que a gente já usou nos estilos, e eu vou falar a verdade, ficou sensacional, tão bom quanto o original, né? Não agrediu, não desviou o foco do carro, não ficou com cara de peça cheia de massa. Introduzimos também essa roda da 8C, 17 polegadas, 4 Michelin novo. Completamos algumas peças aqui como pisca que estava faltando, fizemos um polimento e começamos a revisar o carro. O motor foi passado para a gente que era novo, e realmente parece. Foi trocado correia dentada, foi feito revisão do sistema de arrefecimento,
Foi testado algumas peças elétricas que não estavam funcionando, máquina de vidro, né, enroscando, né, e à medida que iam chegando os botões, a gente foi revisando, completando e ajustando. Para chegar nesse nível aqui foram 40 dias de serviços ininterruptos. Todos os dias eu pegava nesse carro para trabalhar. Mas lá dentro ainda temos lição de casa, tá? Nós ainda precisamos do console central. Eu vou aproximar um pouquinho aqui, que lá dentro não está muito bonito. Mas vamos abrir aqui, fazer o certo, né? Os bancos traseiros estão em bom estado, tá? Já higienizamos. Ele ainda está esperando chegar os carpetes. Os dianteiros, os bancos, tá um pouco sujo ali porque eu tenho trabalhado no carro diariamente. Até aquele banco está solto, porque eu estava trabalhando debaixo dele ali. Essa peça chegou por esses dias. Ontem a gente adaptou as pedaleiras de metal, adaptou ali um apoio de braço, um apoio de pé do estilo, tá? Essas peças, tudo, não tinha nada, tá? Os forros de portas a gente teve que comprar um volante, a gente refez. O console a gente está produzindo em 3D, tá? Eliminamos o volante de madeira, o puxador. O banco está caído ali porque eu estou conectando o airbag dele ali. Então na parte interna faltava muita peça. Ontem a gente trabalhou no porta-mala dela, tá? Que estava totalmente desmontado, completamos todas as peças, acabamento de porta-mala, tapete, tampão, kit de macaco, placas de lanterna que veio faltando, logotipos que estavam desgastados. E aos pouquinhos, hoje a gente já pode falar que, apesar de... Não se assustem, tá? Porque esses bancos certamente vão ser trocados. A gente está escolhendo ainda os bancos, se vai vir banco dela mesmo novo, tá? Refeito, ou se a gente vai vir com algum swap de banco. Eu não tenho ideia aqui de ofender os Fzinhos, a galera da cultura, a galera que gosta do detalhe original, né? A gente quer só apenas melhorar um pouquinho sem agredir, como também já é feito nos estilos. Então, para chegar nesse ponto que está aqui, foram 40 dias de trabalho cansativos. Às vezes até depois da meia-noite eu estava sempre trabalhando nesse carro, que é o horário que eu tenho tempo. Mas o propósito desse vídeo aqui é apresentar para vocês o projeto Prometheus e a entrada da nova cor que está chegando. Nós vamos pintar esse carro de uma nova cor. Prometo para vocês que eu não posso falar agora, mas vai ser uma cor bem legal. Não é da família Alfa, tá? Vou adiantar aqui para você dar um pequeno spoiler. É da família BMW. E agora ela vai entrar, acho que na próxima semana, no processo de pintura. E daí nós vamos fazer mais um vídeo dela depois de pronta. Não vamos fazer muitas coisas, não vamos alterar muitas coisas. Apenas alguns detalhes para dar um pouquinho de personalidade para o carro e também uma assinatura visual única. Assim como o Projeto Scorpion tem uma assinatura visual única, o Projeto América tem uma assinatura visual única, o Irlanda tem uma assinatura visual única e também o Projeto Ares, que é o primeiro estilo que vai chegar pra gente com motor V6, que a gente vai fazer com motor V6, primeiro estilo do Brasil, salvo engano, também vai ter uma assinatura visual única. Lembrando que recentemente um dos nossos amigos, eu não me lembro o nome de garagem, está instalando um V6 Busto também em um Fiat Tipo. Então, quando eles compraram o carro, a gente já estava procurando a Alfa. E daí foi uma coisa meio que paralela, né? A gente estava procurando a Alfa e apareceu que eles estavam montando um projeto. Então foi meio que junto ali a tomada de decisão. E a gente está acompanhando o projeto deles também, bem legal, né? Vai ficar um tipo icônico, mas a gente vai ter também um estilo icônico com motor buço caracterizado, continuará com todas as identidades, isso a gente não vai mexer. E vamos fazer um estilo V6, talvez seja o primeiro, não sei se é o primeiro do Brasil, nunca vi, mas se não for também vai ser tão bom quanto. Então fiquem ligados, eu agradeço a nobre audiência. Era para falar um pouquinho desse carro aqui, um pouquinho da história desse carro e do que também vem adiante para vocês. Espero não sumir por muito tempo dessa vez, mas a gente vai fazer alguns vídeos. Vamos tentar fechar essa mão para poder fazer uns conteúdos novos e quem sabe ficar direto aqui com vocês.
Grande abraço, fiquem com Deus, tamo junto.